Oi, pessoal, tudo bom? Bom, para a aula de hoje, gente, vai ser uma aula muito rápida. Deixa eu ajustar, cronometrar meu tempo aqui. Vai ser uma aula muito rápida mesmo. Eu vou falar um assunto que vocês já viram a exaustão no trabalho que vocês fizeram com aquele texto em inglês. Para os que fizeram o texto, né, para os que foram marcando todas as palavras ali, como eu tinha determinado, como eu tinha pedido, aliás. Vocês com certeza passaram por essas palavras que eu vou apresentar aqui agora, por esses conjuntos, né, de sinais gráficos, melhor dizendo. Então vai ser mais tranquilo para vocês reconhecerem eles. O que eu vou falar hoje é dos prefixos e sufixos em inglês. Assim como em português, né, os prefixos e sufixos eles se juntam as palavras e geram novas palavras que podem ter relação com a palavra anterior ou não, ou criar uma palavra totalmente nova. Então, vocês têm aqui como exemplo, ó, o possível, impossível, formal, informal. O formal, quando você coloca o sufixo formalmente, mente, vira formalmente. Quando você coloca o prefixo in, se torna informal. Mesma coisa aqui para o possível, o motivar. Então vocês já lembram das aulas de português o que significa os prefixos e sufixos, ok? Então, em inglês, o que eu vou apresentar aqui para vocês, pessoal, são alguns prefixos e sufixos que, na regra geral, funcionam como determinantes de certos significados. O que eu quero dizer? Que existem, assim como em português, existem vários prefixos e sufixos em inglês. Existem muitos, só que nem todos são tão claros quanto ao que eles querem dizer ou não. O que eu quero que vocês peguem dessa aula, desses prefixos e sufixos, é que eles podem te dar pistas do que a palavra quer dizer. Eles podem te dar alguma pista, mesmo sem você saber qual é a palavra, eles podem te dar alguma pista. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos vários prefixos de negação em inglês. Tem o this, então aí você pode formar palavras como disapproval, desaprovar, dysfunction, disfunção, entre outras, né? Então, quando você vê o prefixo this, provavelmente quer dizer uma negação do que vem em seguida. Também você tem o un, e com ele você pode criar o undeniable, que é inegável, unsolved, que é o insolucionado, não solucionado, né? Nem sei se tem uma palavra específica para uma tradução letra a letra de unsolved, mas unbelievable também seria não acredito, não acreditável, inacreditável, inacreditável. Ah, é unsolved, é insolúvel, verdade. Qual outro prefixo que a gente tem em inglês? In. Então você vai ter impossible, impossible, impatient, instead. Então, impossível, impaciente, ao contrário. Você também tem às vezes o atypical, atoxic. Alguns lugares falam atoxic, atypical, mas vai depender, né? Você também vai ter o ir. Então você vai ter o illegal, irrelevant, ilegal, irrelevante, irregular, irregular. Todos esses são prefixos de negação. Outros prefixos que também você, quando vê, provavelmente estão querendo dizer, estão dando uma informação mais específica. Não são assim geraisões, não são assim tão nebulosos seus significados. O quando você fala replay, return, nesse caso ele tem um sentido de refazer, de voltar a algo. Tem o over, que é muito usado, que tem sempre esse sentido de a mais, de excesso, de demais. Então você tem
overtired, overweight. Overtired é muito cansado. Overweight é acima do peso. O under também, ele é usado ele sempre, quase sempre é usado com o negócio de sub, de abaixo. Então você vai ter underestimate, underwater. Underestimate é subestimado. Underwater, debaixo d'água. E o miss, ele vai ser usado no sentido de erro mesmo. Houve algum erro. Então você vai ter misconduct, misunderstand. Então, erro de conduta, erro de compreensão. Ok? Agora vamos falar dos sufixos. Ops, pulei alguma coisa? Não, é isso mesmo. Temos alguns sufixos de verbo que são fáceis de reconhecer, né? Como o with. Então, daqui você tem simplify. Então, você tinha a palavra simple, que é simples, aí você tem o verbo simplificar, simplify. O justify, é o verbo justificar. Então, quando você vê esse sufixo, provavelmente você está vendo um verbo. Isso é importante na hora de você colher informações. Eu tinha alguma coisa para falar aqui, eu não lembro. Não, nesses casos aqui, gente, esses prefixos, esses outros prefixos, não necessariamente significam um substantivo, um adjetivo, quase nunca será verbo, ok? Agora, continuando. Nesse caso, os sufixos são específicos para verbo. Então, também tem esse quarteto aqui, ó, o ISE com ISE, IZE, YSE, YZE. Aí você vai ter analyze, que em alguns lugares pode ter com Z ou com S. Jeopardize, que significa ameaçar, que também pode ser com Z ou com S, dependendo do lugar. Summarize, que é resumir. Também pode ser com I, ou com Z ou com S, dependendo do lugar. Summarize, se eu não me engano, também. Não, analyze. Analyze, eu falei. Analyze pode ser com Y, aliás. Vai ser sempre com S, mas ele pode ser com Y ou com I, dependendo se for nos Estados Unidos ou na Inglaterra. E o N, que vai criar os verbos harden, darken. Harden é dificultar, pesar. E darken é escurecer. Ok? Então, quando vocês verem esses finaizinhos de palavra, muito provavelmente é um verbo. Tem exceções? Tem exceções. Mas provavelmente você está vendo um verbo. Próximos sufixos. Esses são de substantivos. Quando você vê eles no finalzinho de alguma palavra, provavelmente se tratam de substantivo. Isso aqui é fácil, né? Isso aqui são os mais fáceis de encontrar, de reconhecer. Aliás, esses dois primeiros não, né? Mas, ó, employee, trainee, empregado, estagiário, o or também, actor, runner, vendor, ator, corredor, dobrador. Aí você tem também ó, os sufixos, tem a família do ion aqui, que você vai ter o tion, o sion, então você vai ter action, institution, ou collision, vision, ok? Vocês também têm o ment, que serve como para formar substantivo também a partir de verbo. Ó, argument, government, então governar, argue é argumentar, o verbo é collide, de colidir, colidir, colisão. Act é ação, atuar ou também atuar. Action é ação, ok? Employ é empregar, employee, empregado. Train é treino, trainee, treinar. Bom, vocês já entenderam, né? Mas também, ó, a gente tem não só verbos transformados em substantivo, mas também adjetivos. Dark se torna darkness, ill é doença. Illness, perdão, ill se torna
ill é doente, illness, doença, ok? E o ship, que vocês também viram devem ter visto no texto. Partner é parceiro, partnership, parceria. Relation, relação, relationship, relacionamento, ok? Outros sufixos que também podem indicar que são muito prováveis de estar indicando o tipo de palavras a que eles se referem. Ó. Quando você vê o it no final, como em quality, facility, provavelmente é substantivo. Facility é instalação, no sentido de um lugar, né, uma instalação militar, por exemplo. E quality é qualidade. Working, acting, esse ing geralmente é gerúndio. Então, working, trabalhando, acting, agindo. Mas também pode ter o ing para formar substantivo. Por exemplo, nursing, cuidar. Mas não no sentido, não é nurse, ok? É nursing. Achieving é de atingir, acertar. Briefing é resumo. Mas embora eu fale aqui achieving, acertar, eu não estou dizendo to achieve, que é o verbo acertar mesmo. É achieving em outro sentido. É no sentido de objetivo. O achieving é um objetivo, ok? E o famoso ed para os verbos no passado. Você vai ter o passed, o joined, que quando aparece o ed, provavelmente aquela palavra quer dizer um verbo no passado. E ainda você tem o ed junto com have ou be, junto com o verbo to have ou verbo to be. Verbo to be. Nesse caso, eles vão significar particípios, ó. Então, ao invés de eu falar passed, passou, eu vou falar tem passado, have passed. Meet, aqui quando esse é um verbo irregular, né? Ele é meet to meet, encontrar. Quando se torna irregular é met. Então eu tenho had met, ele teve encontrado. Teve encontrado a gente nem usa em português, né? Mas tem essa possibilidade de usar em inglês. Ele teve encontrado alguém, teria encontrado alguém. E também aqui, ó, tired. Tired é cansado. Tired é cansou. Mas quando eu tenho is tired, é está cansado. Influenced é influenciou. Mas quando tem o ar na frente, é influenciado. Eles são influenciados. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. É isso, pessoal. Essa é a aula de hoje. Eu achava que ia ser mais rápido, não foi. Mas tem muita informação também, né, que eu passei para vocês. Espero que vocês aproveitem. E é isso. Até mais para vocês. Muito obrigado. Deixa eu pegar o botão aqui. E até mais.